Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindos à continuação do nosso curso sobre campos elétricos, essa área do eletromagnetismo importante para nossas vidas, principalmente você que está se preparando aí para o Enem, vestibulares, ou que talvez esteja formando no ensino médio e precisa de um pouco de reforço. Na última aula nós vimos os conceitos fundamentais, aprendemos algumas coisas importantes sobre o que é um campo elétrico, como encontrá-lo no espaço e uma forma matemática de escrevê-lo. Hoje nós vamos trabalhar mais sobre o vetor campo elétrico, que possui módulo, direção e sentido, como eu disse na aula anterior. Para isso, eu gostaria de fazer uma pausa aqui e dizer, se você ainda não sabe, não estudou, não lembra o que é um vetor, pausa um pouquinho o vídeo. Aqui embaixo eu vou deixar um material para vocês poderem revisar e dar uma relembrada, para que então não fiquem tão perdidos ou consigam entender melhor o conteúdo de hoje. Então chega de enrolação, vamos para o conteúdo de hoje. Imagine uma região do espaço, e nessa região nós temos uma carga, e ali também nós colocaremos uma carguinha de prova. Tendo uma carga qualquer, que gera um campo, como nós aprendemos, tendo uma carguinha de prova como essa, situada em um ponto P, é possível então determinar quais são algumas características do campo devido a essa carga. Sendo assim, a gente pode determinar que esse vetor campo elétrico, como nós estamos estudando hoje, ele tem um módulo. O que é o módulo desse vetor? É o valor dele, o valor numérico que nós podemos dar a ele, dizendo assim. E esse valor pode ser encontrado com uma expressão matemática, uma expressão que nós vimos na última aula, que é essa expressãozinha aqui ao lado. E além do módulo, um vetor ele também possui direção. A direção será a mesma da força nesse caso. Nós temos uma força elétrica naquela carga. E a gente aprendeu que o campo elétrico é uma região do espaço onde essa força ela atua. Então a direção do vetor campo elétrico é a mesma da força elétrica gerada por aquela carga. Então isso é importante demais de a gente lembrar. E o sentido? O vetor então tem módulo, tem direção e sentido. O sentido desse vetor campo elétrico ele vai ser o mesmo da força elétrica quando essa carga for positiva. E vai ser oposto, ou ao contrário, vai ter sentido oposto quando essa carga for negativa. Vamos entender um pouco melhor como isso funciona. Por convenção, eu disse para vocês na última aula que a carga de prova ela é positiva. Essa é uma convenção, isso foi convencionado para que os estudos fossem mais facilitados, para que pudéssemos estabelecer algumas relações. Como a carga de prova é positiva, imagina aqui, tem uma carga positiva, que gera um campo, e eu tenho minha carguinha de prova, que também é positiva. Nós aprendemos lá no passado que quando nós temos duas cargas de sinais iguais, o que acontece com elas? Acontece uma repulsão, uma tende a afastar da outra. Então essa carga que gera o campo, ela está afastando a minha carguinha de prova, o que faz com que o vetor ele seja apontado nesse sentido, saindo da minha carga positiva. Então as linhas de campo de uma carga positiva é saindo dessa carga, indo para fora, radialmente, vamos dizer assim nesse caso, que eu representei como uma esfera. E se eu tiver uma carga negativa, o que acontece? É ao contrário. Vamos colocar ali uma carga negativa agora. Se eu tenho essa carga negativa e eu tenho minha carga de prova, que por convenção é positiva, eu tenho duas cargas de sinais opostos. Cargas de sinais opostos, elas se atraem. Ou seja, essa carga que negativa, ela vai estar puxando a minha carguinha de prova. E então o seu vetor ele vai estar apontando no sentido do centro, ou sentido em direção à minha carga que tem uma carga negativa. Então nesse caso, o vetor está dessa maneira, como representado ali. Então de maneira geral, exemplificando e apenas resumindo, tenho aqui uma carga positiva, os vetores, as linhas de campo que saem dessa carga, elas vão do início para o fim, ou seja, elas estão saindo da carga. E se eu tenho aqui uma carga negativa, vai ser o contrário, as linhas de campo estão entrando na carga. E aí nós podemos até fazer um joguinho. Sai linhas de campo da carga positiva e entra linhas de campo na carga negativa. Se eu colocar essas duas cargas, uma do lado da outra, duas esferas carregadas, vamos dizer assim, como aqui, uma positiva e uma negativa, iriam sair as linhas de campos de uma entrando na outra, como demonstrado aqui no quadro atrás de mim. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Nós vimos mais alguns conceitos, algo bem importante que é sobre o vetor campo elétrico. Entender que essa é uma grandeza vetorial faz total diferença no estudo de vocês e com certeza vai fazer diferença quando fizerem alguma prova de vestibular ou até mesmo a prova do Enem que cobre esses conceitos simples que nós vimos aqui hoje.
Um abraço a todos, até a próxima aula. Se você gostou dessa aula, se está gostando do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, curta aí embaixo, comente, deixe suas dúvidas, a gente vai responder assim que possível e inscreva-se no nosso canal. Até mais!